10 dicas de André Luiz que vão melhorar muito a sua vida a partir de agora, já que são dicas que vão ajudar muito na sua reforma íntima. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Pessoal, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma da nossa vida futura, que é a nossa vida espiritual. Óbvio, vou repetir aqui mais uma vez, nós temos sim que cuidar da parte material aqui da nossa reencarnação. Mais uma vez, não tem problema você ter um bom salário, uma boa aposentadoria, um bom carro, uma boa casa, não tem problema nisso. Mas o problema é quando o materialismo toma conta da nossa reencarnação, porque quando esse materialismo chega, a gente esquece por completo dos fundamentos espirituais. Nós nos esquecemos por completo que nós teremos uma vida futura depois que a gente desencarnar. Nós estaremos no plano espiritual e nós temos que cuidar dessa nossa vida espiritual agora. Dependendo de como é a nossa reencarnação, nós poderemos ser prontamente resgatados após desencarnar e ser encaminhados até uma colônia espiritual, ou dependendo de como é a nossa reencarnação agora, nós seremos atraídos até um umbral, onde iremos passar momentos muito difíceis. Então nós não podemos esquecer nunca da nossa vida espiritual, do nosso lado espiritual. Por mais que a gente tenha, sim, então, que cuidar da parte material, não podemos esquecer a parte espiritual. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Pessoal, isso aqui é um grande problema para muitos de nós. Eu acredito que a maioria das pessoas acreditam em Deus e admiram a sua bondade, a sua justiça. Muitas pessoas gostam de demonstrar isso indo até a igreja, indo até o templo, indo até a casa espírita, mas depois que sai dali, tudo aquilo que essa pessoa admira, ela deixa de lado, porque as suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras não condizem com aquilo. Eu falo muito isso aqui no canal, sabe, pessoal? Porque muitas pessoas vêm aqui nos comentários e fazem alguns ataques dizendo que são espíritas, mas esse ideal superior que traz admiração nas pessoas tem que corporificar nos seus caminhos. O que isso significa? Tudo aquilo que você admira em relação à espiritualidade, você tem que colocar em prática. Não adianta você ir na igreja, sair de lá e começar a pensar mal das pessoas, ter palavras erradas, atitudes. Não importa você fazer isso também depois que você sair do templo, ou sair da casa espírita, enfim. Tudo aquilo que nós admiramos e que nós pregamos lá dentro, nós temos que trazer para a nossa vida também. Principalmente na nossa casa, com os nossos familiares. Porque quantas pessoas que nós ouvimos sempre aquela história. A pessoa é muito boa para as outras pessoas que estão lá fora, mas dentro de casa não é. Mas aqui dentro da nossa casa estão as pessoas, os espíritos que são nossos companheiros de jornada mais próximos. Então, se você admira Deus, se você admira a espiritualidade, admira o nosso Mestre Jesus, se você é católico, admira a vida dos santos, você tem que trazer esses ensinamentos para a sua vida. Se você vai lá no centro espírita, você fica maravilhado com as comunicações dos nossos irmãos maiores, você tem que trazer isso para a sua vida. Se você vai no templo, se você fica maravilhado com os ensinamentos que o pastor traz, você tem que trazer esses ensinamentos para a sua vida, porque senão não adianta nada. Não se prenda ao mal, no entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que forem atingidos pelo mal. É óbvio e é evidente que nós temos que nos afastar do mal aqui durante a nossa reencarnação, porque o mal, ele atrai os obsessores. Isso aí é um fato, e os obsessores acabam atraindo o mal também. Porém, quantas vezes que nós vemos alguma pessoa
que está sofrendo. Essa pessoa que está sofrendo, muitas vezes ela foi vítima do mal, muito provavelmente do mal de uma outra pessoa. E se nós temos condições de ajudar os nossos irmãos que sofrem, nós temos que fazer isso. Mas não entendam que essa ajuda é apenas material. Muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, mas já ouviram falar que o Espiritismo prega muita caridade, pensam que essa caridade é só material, com dinheiro, com alimento, com roupas. Isso também é caridade, mas às vezes a oração é uma forma de caridade, um bom pensamento é uma forma de caridade, às vezes o silêncio é uma forma de caridade quando a gente não tem nada de bom para dizer, às vezes um bom dia é uma forma de caridade, às vezes um bom dia muda completamente o dia de quem o recebe. Então, quando nós vemos um irmão sofrendo, saiba, esse irmão foi vítima do mal. Às vezes o mal que fizeram para ele, ou às vezes até o mal que ele próprio fez. Mas se a gente puder ajudar, pelo menos com uma palavra amiga, vamos lá, vamos ajudar. Cada vez que a gente ajuda alguém, a gente acende uma luz no nosso caminho. Não duvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Vamos entender então aqui esse conceito de justiça. Nós precisamos entender que na espiritualidade não há injustiça. Sempre há a justiça. Deus, ele é amor, ele é justiça. É por isso que existe a reencarnação. A reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. Nós erramos, Deus não faz com que a gente queime eternamente no fogo do inferno, porque o inferno não existe. Ele faz com que a gente possa corrigir as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições através das reencarnações. A justiça existe no universo inteiro, existe na espiritualidade, mas só o amor ele vai dilatar a obra divina, ele vai fazer com que essa obra divina ela se espalhe. Então o amor ele pode ser compreendido muitas vezes com respeito. O respeito muitas vezes é uma forma de amor ao próximo. Cristo disse que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que amar o nosso próximo. Eu, por exemplo, não sou capaz de amar o próximo assim como Chico Xavier amou, por exemplo, mas eu tento então traduzir esse amor ao próximo, pelo menos em respeito pelos outros. O amor, ele dilata a obra divina, e o amor tem que ser exercido por nós. Se você ainda não é capaz de amar plenamente, pelo menos respeite o seu irmão, o seu semelhante, porque isso também é uma forma de amor ao próximo. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. É óbvio, é evidente que nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, onde apesar de haver a prática do bem, o mal prevalece. Aqui nós vemos muitas coisas ruins, nós vemos o mal ainda prevalecendo, nós vemos muitas coisas feias, mas há o belo, há o eterno e há o bom. Isso vocês podem ter certeza. E muitas vezes nós transformamos a nossa realidade no belo, naquilo que é bom, quando nós passamos a cultivar a nossa reforma íntima e a gente passa a ser pessoas melhores, nós passamos a ter pensamentos melhores, atitudes melhores, palavras melhores. E os espíritos nos trazem muitas coisas boas, que são eternas, que são belas. O conhecimento em relação à espiritualidade. E nós temos que ter tempo para cultivar isso. Nós temos que ter tempo para aprender sobre a espiritualidade. Nós precisamos abandonar um pouco o materialismo para cuidar da nossa parte espiritual. Então que você tenha sim um tempinho para você conhecer os ensinamentos dos nossos irmãos maiores, que você possa ter um tempinho para refletir sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Isso irá mudar a sua realidade.